Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Acredito que algumas pessoas estão de férias, outras estão viajando, mas nós já vamos começando hoje, dia 15 de janeiro, o nosso encontro para o estudo da noite, dando continuidade ao tema número 10 da apostila. Creio que estamos lá pela página agora 102 e vamos então completar essa temática tão interessante, de um modo geral e muito para os médiuns, né? Então, nós vamos fazer uma breve oração agora que alguns mais já chegaram. Vamos agradecendo a presença de todos, que nós possamos, neste início de semana, nos abraçarmos e, como irmãos e amigos, interessados no estudo e na prática da mediunidade, darmos um passo adiante nesse sentido da nossa preparação para o trabalho, as atividades no bem, que a mediunidade enseja para qualquer um. Mestre Jesus, estamos felizes porque novamente juntos, com essa perspectiva de estudarmos mais um pouco, mas nós gostaríamos de que todos os benefícios que na noite de hoje possamos alcançar por estarmos assim juntos, exatamente por aquilo que nos motiva, a espiritualidade amiga, supervisora, inspiradora, ela se utilize das nossas forças, das nossas energias, vibrações, fluidos, pensando nesta equipe como uma verdadeira usina de bênçãos em prol da saúde das pessoas. E tendo em vista que mundo que é este, e tudo que está sendo experimentado por milhões de pacientes com problemas clínicos, com transtornos mentais, tantas vítimas da violência, das guerras, que estes benfeitores, em teu nome, Senhor, e na presença de Maria de Nazaré, a iluminar o planeta inteiro, a providenciar que com suas servas e seus lanceiros, na companhia de João Batista, dos apóstolos e de todos aqueles que há muito tempo e outros desde sempre trabalham em essência em amor pela humanidade. Que esses minutos sejam proveitosos, na medida em que todos aqui, além de estudarem, querem aprender a amar e a servir ao próximo, sob a inspiração do teu evangelho de amor. Desse modo, agradecendo a presença de todo mundo, pedindo também saúde e proteção para quem não puder comparecer na noite de hoje. Que desse modo possamos dar início ao nosso estudo da noite. Muito obrigado, amigos todos, e que assim seja.
Muito bem. Queridos, então vamos lá buscar a página 102 da nossa apostila. Confere. Então, vocês vão se lembrando que quando nós estávamos na semana anterior, nós começamos o tema número 10, na página 99. O capítulo chama-se Emancipação da Alma, vocês vão lembrar. E aí nós vimos os aspectos básicos, vimos sobre sono e sonhos, depois fomos vendo a transmissão oculta do pensamento, também conhecido como telepatia, vimos letargia, catalepsia e mortes aparentes. Lembram-se? Pois bem, não chegamos a ver muitas questões dos amigos, mas vimos algo. E deixamos para dar continuidade hoje. E o tema agora a seguir, nesse recomeço, é o sonambulismo. Então, vale dizer que num grupo em que somos candidatos a médiums, ou somos médiums já funcionando de uma maneira ou de outra já há algum tempo, a mediunidade, ela também depende de uma espécie de emancipação da alma. Nós já vimos muitas vezes que os fenômenos psíquicos, eles se dividem em fenômenos anímicos e mediúnicos. Emancipação da alma, num sentido mais restritivo, refere-se aos aspectos anímicos de cada um. Mas, em geral, os que se desdobram, os que emancipam nessas experiências que nós estamos estudando desde a outra vez, em geral, também são médiums, eu até diria, em boa parte, ostensivos. Então, eu até poderia, antes de começar o nosso estudo, perguntar, não é, para alguns de vocês, no sentido, olha, quem aqui já teve, desde a sua infância, vivências de aspectos sonambúlicos? Sonambulismo é uma questão, em geral, espontânea. É uma condição natural. Nada aqui é sobrenatural. Pode chamar a atenção daqueles que não são espíritas, daqueles que não os conheçam, mas tudo está no âmbito dos fenômenos naturais, não é? Então, nós poderíamos começar hoje de uma maneira diferente, perguntando, antes de buscarmos o conteúdo da apostila sobre o sonambulismo, perguntar quem de vocês já teve, em alguma época, alguma vivência compatível, eu diria, com o sonambulismo. Então, fiquem à vontade. Quem gostaria de lembrar alguma vivência nesse sentido? A Edna escreveu que o esposo dela é sonâmbulo. Ótimo. Tudo muito natural, muito simples. E é por isso também que nós, que no dia a dia não trabalhamos essas coisas, que nós estudemos isto, para estarmos nos preparando para compreendermos melhor esses fenômenos. E aí eu pergunto, quem gostaria?
talvez eu possa falar, doutor Sérgio, porque ninguém mais. Boa noite a todos. Doutor Sérgio, eu não me lembro muito da infância, mas há 25 anos atrás, a minha primeira foi uma. Eu não sei se explica, até queria perguntar se isso é sonambulismo ou desdobramento, os dois, o que que é. Eu estava deitada no meu quarto e o meu sonho era, eu não sonhava com outro ambiente, eu sonhava comigo dentro do meu quarto, deitada, dormindo, e uma pessoa do meu lado dizendo: Olha, você tem que checar, a Bruna tem alguma coisa errada com o sangue da Bruna. E a minha filha tinha 3 anos na época. Então, quando eu olhei do lado, eu vi a minha filha já bem carequinha, assim, e com os olhos bem fundos. E eu me levantei, eu chorava, porque foi tão real. Eu chorei muito. E na época não tinha internet nem nada. Eu olhei na Barça quais eram os problemas de leucemia. Minha filha não tinha nenhum sintoma. Para encurtar a história, 3 meses depois, quando ela começou a ter os primeiros sintomas e 6 médicos, nenhum descobriu o que que era, eu fui com aquilo na minha cabeça até encontrar um médico que encontrou e ela realmente estava com leucemia e, ela fez o tratamento, ela é cancer survivor já faz, desde, está com 28 anos, graças a Deus está bom. Então, assim, é sonambulismo, ah, mediunidade ostensiva. Você estava dormindo, Georgette? Eu estava dormindo, mas eu via eu deitada e uma pessoa do meu lado. Eu não saí do Muito meu. bom. Então, é um fenômeno de emancipação da alma. Nós poderíamos chamar isso de um desdobramento que coincidiu com o sono fisiológico, em que você teve uma experiência, uma vivência, um aspecto real, em que você tem a vidência, que é muito comum durante esses fenômenos de emancipação, você interage com um espírito que, de certo modo, graças a Deus, veio ao teu encontro espontaneamente te trazer um alerta sobre uma questão tão séria da saúde de uma filha. Então, isso não é sonambulismo no sentido mais clássico. Isso é, na verdade, um sonho real. Um sonho real é uma vivência espiritual. E a coisa que faz a diferença é quando o ser humano ele guarda a memória do que aconteceu. E você não apenas guardou na memória para o dia seguinte, como você lembrou do que estava acontecendo em tempo real. Você interagiu com esse espírito que veio te trazer o alerta. Então, isso é um desdobramento consciente, acompanhado de uma vidência de tudo. Vidência, audiência. Por quê? Porque era um fenômeno completo. Então, alguém poderia dizer que tem uma proximidade com o sonambulismo, mas sonambulismo é diferente. Uhum. Não é tão real, não é tão vívido, não é tão rico de particularidades. Então, uma outra coisa importante, Georgette, é que quem tem essa capacidade de lembrar do que aconteceu durante a noite, seja no seu próprio quarto, alguém ao lado da cama, seja a pessoa se desdobrando, indo bem longe, mudando até de país, mas tendo a lembrança depois, isso é próprio também dos médiums. Por quê? Porque entre os médiums e aqueles que vivenciam esses fenômenos de emancipação, a saída do corpo
O desdobramento é o fenômeno comum dos dois. Por isso que quem é capaz de viver uma coisa é capaz de viver a outra. E É. quando você recebe uma psicografia, Uhum. aqui mesmo no grupo, e você recebeu algumas, você está, ao mesmo tempo, como que demonstrando a tua mediunidade psicográfica. E, geralmente, quem tem essa lembrança, como você lembrou e contou hoje para nós, também tem outras expressões mediúnicas, vidência e psicofonia. Companhia. Então, a raiz desses fenômenos é a mesma, o desdobramento. Obrigada, Legal, Cláudio, Rogério. bastante. Acontece muito desde então, dentro da minha própria casa, eu vejo tudo que acontece durante o sono. Muito bem. Daqui a pouco você está Obrigada. vendo até na casa dos vizinhos. Porque quem desdobra, vamos dizer, tem o essencial para incursões que possam ser até para contextos distantes. Porque são distantes espacialmente, mas espiritualmente, psiquicamente, não estão distantes, porque há essa facilidade. Então, outra hora nós podemos conversar sobre isso, tá, Jorge? Obrigada. Legal, muito legal o teu testemunho. Edna Fernandes, por favor. Sim, por 3 ou 4 ocasiões, durante esses 20 anos de casamento, meu marido acordava pela madrugada, ia para a cozinha, abria armário, fechava, andava, fazendo muito barulho. E eu acordava para ver o que estava acontecendo, que não é comum, né, as primeiras vezes. Então eu ia ao encontro dele e falava: o que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? Você está passando bem? Ele não respondia. Ele não olhava para mim, não olhava para lugar nenhum, não olhava por nada. E eu fiquei sem entender. Eu falei: ué, ele deve estar chateado comigo, eu vou dormir. Aí um dia eu falei para ele: olha, já aconteceu 3 vezes, antes da última que eu fiquei sabendo, né, que eu já sabia o que era. Eu perguntei a ele: o que está acontecendo que você levanta de madrugada, você anda, fala. Não, você não fala. Eu pergunto as coisas, você não responde, não olha para mim e continua fazendo um monte de coisas automáticas, sem nenhum sentido, e depois volta a deitar. Aí ele falou: ah, Edna, eu acho que eu sou sonambúlico, porque a minha ex-esposa falava a mesma coisa. E daí foi isso. E daí eu tenho um tempo que não tem acontecido, ainda bem. Edna, isso é sonambulismo. Uhum. É um Não é exemplo. mediunidade. Espera aí. Ok. Esses momentos à noite, tanto com a esposa anterior quanto com você, na verdade é algo dele. É uma característica, é uma facilidade que muitas vezes não tem maior proveito para ninguém, Uhum. nem para o próprio que experimenta aquilo, nem para quem está no entorno. Uhum. Se isso é canalizado por alguém experiente, é outra história. Mas isso que brota espontaneamente, em geral, não vai trazer benefícios maiores. Mas isso que você relatou do seu esposo é sonambulismo. Então, o Uhum. seu marido é sonâmbulo. Pois Agora, é. nada demais, porque é uma característica. Não é? Uhum. Existe um pequeno risco, e eu comento não para o teu esposo, mas o risco qual é? Em se tratando de uma criança, de um jovem, muitos sonâmbulos, e deve ser o caso do teu esposo também, ele apresenta isso desde cedo. Talvez a esposa anterior e você não saibam dessas coisas, porque ele comentou, mas se ele tivesse conversado, ou talvez o tenha feito com a mãe, com o pai,
Essa é uma vivência que costuma despontar na infância. Uhum. Então, a única coisa de uma cautela é que casos raros, muito raros, de pessoas que se aproximaram de janelas abertas em diferentes alturas dos seus prédios. E em casos ainda mais raros, se jogaram e morreram. Nossa. Então, por que esse alerta? Porque qualquer pai, mãe, que tenha filhos com essa característica, os cuidados têm que ser redobrados em termos de proteção. Uhum. E aí, esse sonambulismo, na verdade, ele tem um quê de espontâneo, mas ele também tem obsessores que induzem o desdobramento sonambúlico para um resultado fatídico. Entendi. Mas isso é a exceção da exceção. Então, em geral, não há preocupação nenhuma. Mas em se tratando de uma coisa recorrente, não é? Condições básicas de segurança naquele lar devem existir. Obrigada, Mas doutor Sérgio. é sonâmbulo. E o que é Uhum. bacana, fica a pergunta, ele deve ser médium também. Ele está desenvolvendo, ele está praticando, ele está visitando a casa espírita, Não, ele porque é cético, não acredita em nada. não acredito em nada. Americano, né? Não. É, né? Ele é Tá bom, americano, e americano é bem assim, racional, ele acha isso tudo uma loucura, o tá bom, espiritismo, tudo, né? Quem tudo bem. dera. Então deixa quieto. É Né? verdade. Obrigado, querido. Muito bem. Nada, Edna. Júlio, por favor. Posso? Ah, desculpa. Boa noite, professor Sérgio, boa noite a todos. Não sei agora se, bom, não sei se é propriamente sonambulismo, mas aconteceu comigo nessa noite, né? Como o tema é a emancipação da alma, só para dividir a experiência, porque foi muito, muito boa. Eu raramente me lembro de sonhos, mas essa noite, em especial, eu tive uma experiência de desdobramento que foi muito consciente, né? Eu sabia que estava desdobrado, eu não estava em casa, eu saí, nenhum lugar que eu pudesse guardar relevância, mas o que eu me lembro muito bem é que eu estava, vamos dizer assim, entre aspas, brincando com uma capacidade de me deslocar pelo ar, pelo espaço. Eu estava voando, eu conseguia flutuar, eu conseguia voar, eu falava, vou pousar, vou sair do chão novamente. Foi uma experiência muito interessante pelo fato de eu estar muito consciente de que eu estava em espírito desdobrado, né? Livre do corpo, vamos dizer assim, para poder fazer esse deslocamento mais tridimensional, vamos dizer assim. E foi uma sensação muito boa, né? Até gostaria de fazer isso, poder controlar e fazer isso novamente, porque foi realmente muito consciente, né? Eu não me lembro, eu via outros espíritos, mas não tive nenhuma interação que eu me recorde, nada relevante que eu me recorde, mas foi muito mais uma questão assim individual, de assim, tô livre e vou dar uma volta, né? Como quem está assim nadando e aproveitando aquela possibilidade de flutuar ali na água. Então eu estava fazendo isso no ar e foi muito interessante. Foi uma experiência muito boa e com uma lembrança muito vívida, né? Então eu estou falando agora e estou me lembrando do que eu senti essa noite. E acordei muito bem, né? Tive um sono muito bom, inclusive, muito recuperador. Muito bem, Júlio. Você ficou no ambiente do próprio quarto, da casa, ou saiu fora um pouquinho? Não, eu tava na rua, tava assim, não me recordo onde, sim, mas tava na cidade, entendeu? Na rua, voando, voava, voltava, pousava. Eu lembro quando eu pousava no chão, era numa calçada na rua, aí depois subia novamente e ficava me deslocando, sem rumo, né? Sem um rumo específico que eu consiga me recordar. Olha, Júlio, isso é um fato assim bacana, não é?
pode ser início de uma experiência mais produtiva, de você ter esse controle, de pensar que quer voar para mais longe e voar. Então, isso, o que que é isso? Isso não é sonambulismo. Uhum. Isso é desdobramento consciente, de novo, como foi o caso da Georgette. Então, mas isso é igualmente positivo. Tudo aqui é positivo. Então, vejam como cada um tem um jeito de viver o fenômeno psíquico. Vamos deixar a mediunidade agora de lado, porque todos esses são fenômenos anímicos. Todos são naturais, simples e lógicos. E eles podem ser, vamos dizer, algo de um treinamento na área da mediunidade. Porque, como dito antes, quem desdobra no trabalho mediúnico vai ser útil numa equipe qualquer. Então, pode ter sido uma primeira vivência de muitas. Você pode orar, porque todas essas saídas do corpo, quando elas são conscientes, voluntárias, desejadas pelo protagonista, elas devem ser algo que, além de espontaneidade, tenha a proteção devida. Por quê? Porque esse é um mundo cheio de imperfeições. Então, por mais que um médium, um trabalhador, um pesquisador, um estudante da doutrina tenha essa facilidade, ele nunca deve buscar isso sozinho. Sempre com a proteção do seu anjo de guarda, de uma espiritualidade à qual os espíritas se acostumaram a solicitar cobertura e proteção pela prece. Então, uma coisa, uma vez ou outra, algo sem nada dessas formalidades, tudo bem, é ótimo, essa coisa espontânea é ótima. Mas, se isso se tornar mais frequente, veja nisso como um recurso de um trabalho espiritual. Porque não é para você ficar passeando. Passear é ótimo, ainda mais de asas, vamos dizer assim. Mas nós estamos aqui para trabalhar, ajudar, servir. E aí nós não devemos fazer isso sem a devida assistência espiritual. Tá bem? Perfeito, Fica a perfeito. dica. Obrigado. Vou tentar evitar passeios à toa. À toa, só assim, caráter experimental. Uhum. Eu vou ver como é que funciona. Porque se você vive essa experiência, o teu anjo protetor está contigo, mesmo que você não veja. Até porque ele não se deixa ver. Não, a sensação foi muito essa, de experiência, então assim, olha que legal, consigo flutuar, consigo ir para cá, consigo ir para lá. Foi exatamente essa experiência, como uma criança descobrindo essa nova Muito bem, capacidade. Foi muito interessante. muito bem. É isso aí. Bom, Agora, obrigado. isso não é sonambulismo. Perfeito. Em geral, o sonâmbulo, ele não se recorda do que fez, com quem fez, até onde foi, dentro de casa. Porque, em geral, os fenômenos sonambúlicos se dão dentro de casa. Agora, um sonambulismo induzido por um terapeuta, por alguém experiente, no sentido de um desdobramento sonambúlico para uma função de trabalho, isso é outra coisa. Mas isso também existe. Lembra um pouco o hipnotismo, que é outro tema que nós vamos ver mais adiante. Quem mais? Eu vi a Cristiane aparecendo, abrindo a janela. Você lembra de alguma coisa nesse sentido, Cris? Bom,
Olá, lembro, estava até me voltando a memórias da infância, né? Porque me contavam. Eu, durante a infância, andava pela casa, inclusive eles tinham essa preocupação. Quando eu morava em prédio, tinha que ter as grades, porque eles tinham medo de fazer alguma coisa. Então, daí ficou me voltando. E eu vejo a minha filha também tem a questão do sonambulismo, porque ela conversa muito, mexe muito, fica muito agitada e não lembra de nada depois. Gabriela, Gabriela, uhum, muito agitada. E aí depois, aí tem algumas experiências, né, mas que não é do sonambulismo que conta, né, do desdobramento, mas o sonambulismo foi isso que eu me lembro. e contigo foram muitas vezes, Cris? Foram várias vezes, várias vezes. Na infância, e eu já acordei dormindo, ah, com uma outra senhora que estava cuidando da minha avó, que estava morando, porque ela disse que eu andava pela casa e eu chorava, e ninguém. Então, tem vários episódios que eles contavam depois, que eu só via que tinha acontecido. E você não lembrava de nada, só Nada, sabia porque te contavam. aham, só porque Então, me assim, contavam. esse é mesmo, de novo, contigo também, o sonambulismo típico. E, de Isso. novo, você acaba, como outras pessoas, confirmando, sendo médium hoje, quando Hum, criança, sonâmbula. isso. É. Tudo muito básico, assim, muito típico, eu diria. E é Uhum. mais um exemplo para nós todos. É, é Tá isso. bem? Tá, Valeu. obrigada. Tá, obrigada. Vivi, você está por aí? Tô sim. Eu me lembro que você também contava episódios de sonambulismo. Pode dividi-los conosco também? É isso, né? Eu não lembro, mas é o que me contava, parecido com o que a Cris trouxe ainda há pouco, né? É que eu andava, eu conversava, tinha altas conversas. As pessoas iam me perguntando as coisas, eu dormindo e eu ia respondendo e andava para lá, andava para cá. Mas eu não lembro de nada. Às vezes lembro de acordar assim, eventualmente, muito vagamente, já tem muito tempo. De acordar num lugar assim que eu não fui dormir, né? Alguém tentando me levar de volta. Às vezes eu acordava assim no meio do corredor da casa. É, Mas acho que é isso, assim, que eu lembro. E você era pequena? Uhum, criança. Tipo assim, com que idade, mais ou menos? Ai, não sei te dizer, mas talvez ali entre os 6 e os 10. Eu não lembro disso assim já adolescente, não. Adolescente eu lembro mais das vivências mesmo, de vidência, de audiência e outras coisas. Muito bem, tá ótimo. Então, mais um exemplo, né, de sonambulismo na infância e mediunidade na vida adulta. O Leandro abriu a janela. Leandro, você também era sonâmbulo? Obrigado, Vivi. Boa noite, professor. Então, professor, comigo foi uma coisa assim curiosa, porque minha mãe sempre teve muita mediunidade, meu irmão, e a única coisa que agora eu associo à mediunidade que acontecia comigo eram sonhos, que eu sempre lembrei dos meus sonhos e a capacidade de controlar os sonhos. Na minha cabeça eu tinha uma facilidade muito grande de controlar as circunstâncias dos sonhos. Então, desde pequeno, eu comecei assim a fugir de pesadelos, assim, porque eu sabia que se eu fechasse o olho com muita força, assim, eu acordava, alguma coisa assim. E quando tinha os sonhos prazerosos, eu explorava o ambiente onde eu estava. Então, na minha cabeça, isso não era mediunidade. Na minha cabeça,
isso era meu jeito único de, né, lembrar dos sonhos. Eu sempre lembrei de todos os sonhos, quase todos os sonhos, só se eu estiver muito cansado para não lembrar do sonho. E aí, assim, depois que realmente a mediunidade aflorou, que tem uns 3, 4 anos, alguma coisa assim, que foi por uma oração que eu fiz, assim, sempre fui muito religioso, mas nunca imaginei que ia ter mediunidade, nem me passava na cabeça. E aí eu fiz uma oração e aí eu senti, assim, uma porta de luz se abrindo, assim. A partir daquele momento que abriu aquela porta, aí eu comecei a ter uma percepção diferente. Aí no começo eu achei que eu estava estafando, que eu estava trabalhando muito. Aí fui no psiquiatra para perguntar se eu estava ficando maluco, alguma coisa, porque eu não entendia o que era aquilo. E aí ele falou, olha, você está só cansado. Não acho que que tenha nenhum tipo de desequilíbrio, não. E aí eu comecei a estudar, né, fui forçado a estudar o espiritismo para poder realmente me equilibrar, né? E aí então comecei a entender que muitos desses sonhos que eu tinha realmente eram desdobramento, né? Porque eu interagia com pessoas que eu nunca vi na minha vida, né, assim, no dia a dia, brincava com elas, elas brincavam comigo, riam na minha cara, eu gostava de brincar muito, acho que tem muita. Meu dia a dia também eu sou muito assim, de brincalhão, assim. Então aí eu ficava, gente, mas quem que é essa pessoa que eu não sei quem que é, não conheço, não lembro, nunca vi na minha vida. E ela parecia que me via, me lembrar, assim, conhecia, né? De muito tempo, alguma coisa assim. Mas é só nos sonhos que eu tinha, né, essas experiências, entendeu? Mas eu não Olha, tinha nada de sonambulismo, não. isso aí não é sonambulismo, são sonhos vívidos por desdobramento durante o período noturno, coisa que nós vimos no texto na semana anterior. Vocês repararam com esses testemunhos como que esses fenômenos são, de certo modo, frequentes, como eles são, ah, como se eles tivessem uma mesma origem, de tal maneira que cada um pode ter mais de uma qualidade desses fenômenos ao longo da sua vida, e, ao mesmo tempo, como nós somos um grupo de estudo da mediunidade, candidatos a médiums, médiums já funcionando, né? Era exatamente aqui num grupo como esse estudando que nós iríamos encontrar esses relatos, como vocês viram hoje. Muito bem, depois, se mais alguém quiser trazer qualquer coisa, do contrário, vamos voltar para a apostila e vamos concluir o texto agora com. Acho que a Vamos. Mônica, eu acho que a Mônica está com a mão. Pois não, eu já tirei a tela. Já 3 vezes, mas está bem. Deixa eu ver a Mônica. Cadê a Mônica que está? Espera um pouquinho. A Adelina é outra pessoa. A Mônica Loureiro, primeiro. Pode falar, Mônica. Boa Boa noite. noite. Estava pensado. Então, doutor Sérgio, a minha experiência, ela é uma experiência mais, tem uma pequena diferença. Quando existiu o JEC, e o senhor se lembra, né? O senhor participou muitas vezes de palestras no JEC, deu muitas palestras, e nós ali tínhamos um grupo que fazíamos um trabalho também com um médium chamado Robson Pinheiro, lá de Minas Gerais, né? E então ele tinha um grupo que ele chamava de os Guardiões da Humanidade. E era muito interessante o trabalho, porque era como a nossa prece das 5 horas da tarde pela humanidade, ele também tinha esse trabalho, mas era um trabalho diferenciado. Ele nos ensinava
algumas técnicas, né, de desdobramento para que a gente pudesse, num dia X marcado, combinado, irmos todos juntos para um determinado lugar para fazer um trabalho de oração, enfim, né, de ajuda para determinados povos. E nisso eu me recordo de algumas vezes eu ter tido ter sido agraciada com isso. Eu achei bastante interessante. No primeiro momento eu fiquei bastante assustada, porque eu me recordo, ele sempre pedia para que a gente saísse do quarto onde a gente estava dormindo, né? Que no momento em que a gente fosse fazer o trabalho de desdobramento, naquele horário, que a gente saísse do quarto e fosse para a sala, para um outro lugar, né, que ficasse lá sentados de forma confortável, mas sem dormir, né, fazendo com os olhos fechados, fazendo a nossa prece, a nossa oração. E muito interessante que a primeira vez eu me lembro, foi muito interessante, porque eu saí do quarto, mas aí eu estava dormindo, aí eu já estava em desdobramento. Eu saí do meu quarto, fui para a sala, sentei no sofá e fiquei esperando alguém chegar para me buscar, porque nós tínhamos combinado isso, né, de que pessoas iriam, irmãos iriam ao nosso encontro na nossa casa para nos buscar. Aí eu me lembro que eu sentei no sofá da sala, eu sentada no sofá, de repente eu olhei assim, com os olhos abertos, eu vi um bichinho preto subindo assim a parede, eu me assustei com aquilo. No momento em que eu me assusto, eu percebo duas pessoas entrando na sala e dizendo: calma, calma, isso não tem nada a ver com você, isso é da sua vizinha. Eu achei aquilo muito interessante. Aí eu falei: ainda bem, não tem nada a ver com você. Podemos ir? Você está pronto? Eu falei: sim. E aí eu me levantei e fui com eles, e aí eu já não lembro mais. Mas só me recordo dessa passagem, né? E isso aconteceu assim algumas vezes, não foi uma nem foram duas, não, foram outras vezes. E em forma de exercícios, eu também tive alguns desdobramentos muito interessantes, que foram alguns, e enfim, eu só queria comentar que esse foi em especial, acho que foi o primeiro, talvez, e ficou muito marcado, né? Mas foi bastante interessante, foi uma vivência bastante interessante. Eu só lamento não ter podido lembrar do restante, né? Eu só lembro desses dois irmãos virem ao meu encontro na minha casa, me tranquilizar por causa do bichinho que eu via subindo assim na parede, e depois eles me levaram para algum lugar e eu não lembro qual, mas foi uma experiência bastante interessante. Tá bem, Mônica. Aí, no caso, foi mais mesmo um desdobramento consciente, coisa que também sugere que você seja médium, porque as coisas, como nós tínhamos comentado, elas acontecem dentro de uma mesma base fisiológica, que é a saída do corpo. E aí os fenômenos variam, mas a base é a mesma. Obrigado, viu, Mônica? Dona Adelina, por último, para nós voltarmos para a apostila. Sim, só para relatar muito brevemente um caso clássico de sonambulismo. A minha mãe contava que o meu falecido irmão mais velho, portanto, levantava-se na Ilha da Madeira, naquele tempo, não é? Talvez antes, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era menino, teria, imagino eu, portanto, entre os 7 e 10 anos de idade, por aí, 10, 11. Minha mãe contava que muitas vezes ele levantava-se da cama durante a noite e saía pela porta fora, ia para a rua mesmo passear, e então ela tinha que segui-lo com muito cuidado para não acordá-lo de supetão e trazê-lo, portanto, para casa, mas ele fazia isso com muita frequência. Ele saía pela porta fora à meia da noite.
Aí, Adelina, é sonambulismo mesmo. É. Não é? E esses cuidados, ainda mais indo para a rua, não é? Eles são necessários, porque não se espera que o sonâmbulo saiba o que está fazendo e tenha controle sobre o fenômeno. Então, tem que haver supervisão, tem que haver cuidados para com a pessoa, em geral, como também foi o caso aí de uma criança. Então, muito obrigado, dona Adelina. Vamos para a apostila sonambulismo. Agora vocês vão ver que o texto vai ficar mais fácil de ser assimilado, né? Então, vejam juntos aqui. É um estado de independência da alma, mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. É situação relativamente comum nos médiuns psicofônicos e psicógrafos, que, em geral, apresentam algum grau de sonambulismo. Mas reparem que, muito frequentemente, a coisa começa na infância de um jeito, até que a mediunidade aflore, não é? E seja uma coisa muito comum para essas pessoas. No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que a rigor ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isso acontece, o encarnado atua como espírito emancipado, fenômeno anímico, e como médium, transmitindo informações dos espíritos. Isso é possível por quê? Porque a base é a mesma. Nestas condições, o sonâmbulo perde momentaneamente contato com a realidade aparente, externa e da vida de relação, vivendo a vida do espírito, sem lembrar de nada depois, enquanto o corpo permanece inerte, situado entre a vigília e o sono. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado sonambúlico e por que os sonhos, cujas lembranças conservam, na maioria das vezes já não têm sentido. Então, esse é o texto básico sobre o sonambulismo. Dupla vista, vamos ver o que é isso? Conhecida também como segunda vista ou vista da alma. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido como segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago. Ele fita sem ver o que está desdobrado. Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. E tem um pouco a ver com o item seguinte, que é o êxtase. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. E essas pessoas podem ver desse modo, tanto de olhos abertos,
como de olhos fechados. Olha o tal do êxtase. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. O êxtase é um tipo de sonambulismo no qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Vamos dizer assim. Sendo isso, o êxtase é para poucos. Por quê? Porque é uma espécie de um sonambulismo, de um desdobramento, só que a criatura, pela própria condição, pelo sentido, pelo objetivo daquela saída do corpo, no sentido de algo que seja proveitoso para si e, às vezes, para a humanidade inteira, o êxtase é mais particular, de poucos no mundo inteiro. Então, isso tem a ver com as esferas superiores. Nós já vimos isto, que no plano humano, no planeta Terra, quando estamos encarnados, estamos todos na mesma condição. Na superfície da Terra, na rua, na instituição, em casa e assim por diante. Mas, quando estamos desdobrados ou estamos desencarnados, nós temos no mundo espiritual esferas muito diferentes. E cada um tem a sua. Cada um tem aquilo que é resultado do seu merecimento, das suas experiências prévias ao longo da história. Então, muita gente, quando dorme ou quando morre, desce para o umbral inferior. Muitos para as trevas, muitos para as zonas abissais. Outra parte da humanidade, isso é claro, é sempre uma coisa particular, individual, e diz respeito ao progresso alcançado por cada um, muitas pessoas ficam no entorno do corpo, no umbral médio. Outros vão visitar uma esfera numa cidade astral tipo nosso lar, que é um umbral superior. Já vimos isso. Outros vão mais longe, longe no sentido da elevação. Vão para onde? A esfera de arte, cultura e ciência. Outros, ainda menos comuns, mas mais adiantados do ponto de vista moral, vão quando dormem ou quando morrem, por direito, por merecimento, à esfera do amor fraterno universal. E raríssimos vão para a esfera mais elevada que há, que é chamada de governo da vida. Então, tudo isto, quando é para cima, sobretudo da ciência, da cultura e da arte, nós podemos chamar de êxtase. Então, dali para cima. Então, por exemplo, se vocês lembrarem, nós temos, por exemplo, musicistas, compositores de música clássica. Então, por exemplo, Jesus, Alegria dos Homens. Essa é uma música extraordinária, no sentido da sua beleza. Então, o autor, quando a compõe, ele vive um processo de êxtase por um mês inteiro. Ele mal comia, ele não dormia como normalmente. Por quê? Porque ele estava dentro de um projeto especial. E para
elaborá-lo, ele tinha que subir, mas não era uma subidinha durante o sono noturno, era uma coisa muito ostensiva. E ele ficou lá todo esse tempo. Vinha, fazia alguma coisa mais humana e voltava. Então, grandes compositores, vamos dizer, de uma música de melhor qualidade, do ponto de vista de erudição, do ponto de vista de uma música que fica para sempre, às vezes isso depende de um processo de êxtase. E aí ninguém se comunicava com ele, porque ele estava lá, fazendo o que era devido. Então, o êxtase é uma coisa rara, mas que tem a ver com o mesmo tipo básico de fenomenologia, relacionado a uma ideia de seria um sonambulismo estático, ou um êxtase, e como todo êxtase, ele é sonambúlico. E aí o que acontece? O autor, não é? Daquela peça de uma música erudita, ele, quando volta, ele trabalha direto na partitura e vai escrevendo a música, como ele captou lá na origem, onde a vida é mais superior, elevada e de qualidade em tudo, sobretudo na arte, na ciência, na cultura. Por isso a esfera é chamada assim. Seguindo adiante mais um pouquinho, bicorporeidade e transfiguração. Ambas as manifestações anímicas são definidas em O Livro dos Médiuns como variedades do fenômeno das manifestações visuais. E por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá que não estão fora dos fenômenos naturais. Claro. Muito bem. Na bicorporeidade, o encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico e, enquanto este permanece adormecido em um local, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está o seu corpo. A visibilidade pode ser rápida e fugaz, ou nítida e prolongada. Esse tipo de emancipação da alma é muito mais comum quando se aproxima da desencarnação. O espírito sente necessidade de ir ao encontro de entes queridos para despedir-se. E agora vem uma história muito bonita, envolvendo Eurípides Barçanufo. Entre nós, no Brasil, são notáveis as histórias de bicorporeidade do estimado espírita e educador mineiro Eurípides, que ao sair do corpo tornava-se tangível, ou seja, materializado, a outros encarnados para auxiliá-los em suas múltiplas necessidades. Por exemplo, funcionando como médico, como terapeuta. Em geral, as pessoas assistidas desconheciam o fato de que se tratava da visita de um espírito encarnado materializado, cujo corpo físico encontrava-se adormecido no leito de sua casa, em Sacramento, Minas, onde Eurípides nascera e residia. O desdobramento espiritual leve
isto é, sem tangibilidade, ocorre com mais frequência nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita, sobretudo entre os médiuns videntes e ou psicofônicos. Às vezes, o encarnado se desloca até o lugar onde um acontecimento está ocorrendo, ou se posiciona ao lado do espírito comunicante, fornecendo mais tarde detalhes do que percebeu. No ambiente espiritual da reunião ou fora desta. Em outras, mais comuns, o encarnado sai do corpo e assiste uma projeção de acontecimentos ou fatos transmitidos em uma tela muito semelhante ao cinema. Esta última possibilidade se revela importante para melhor compreender o sofrimento do espírito comunicante e auxiliá-lo adequadamente ao acompanhar ações cometidas por ele no passado e que agora se refletem no presente. Olha a técnica, olha a ideia da ciência do desdobramento e, portanto, da ciência espírita, muito ligada aos fenômenos mediúnicos, mas também aos fenômenos anímicos que nós estamos vendo nas últimas 2 segundas-feiras. Na transfiguração, acontece um fenômeno inusitado e muito raro. Consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. Isso depende de ectoplasmia. Por exemplo, um ocidental típico pode, sob efeito da transfiguração, apresentar-se com a aparência de um oriental. Ou um jovem pode modificar a expressão fisionômica e corporal, semelhando-se a de um idoso. Ou o contrário. O melhor e maior exemplo de transfiguração da história da humanidade é a de Jesus, a do Monte Tabor, no qual o rosto e as vestes do Senhor resplandeceram como o sol. Esse fenômeno foi amplamente anunciado pelos evangelistas, todos eles menos João. E depois por Pedro, na segunda epístola, na segunda carta. Aqui vale lembrar que Jesus, para aquele evento extraordinário, ele convida Pedro e João, que eram, dentre todos os apóstolos, os mais, vamos dizer assim, evoluídos, ou os que teriam uma responsabilidade muito grande. E aí, eles todos eram judeus. E Jesus sabia que os apóstolos seriam muito exigidos, questionados e até perseguidos e mortos, como foram depois do drama do Calvário e da ressurreição. Jesus sabia de tudo, nos seus mínimos detalhes. Nada escapava de Jesus no sentido da programação para todos os eventos relevantes naquela altura. Absolutamente, por ser um espírito crístico, ele detinha todo o controle de tudo. Nada aconteceu com ele
que não fosse programado por ele, permitido por ele. Então, como ele sabia que os apóstolos seriam muito testados depois que ele já não estivesse visível, corporificado e tangível, ele combina, prepara a transfiguração, convidando para que fossem os apóstolos até o monte, para que os apóstolos, que eram médiuns, eles vissem Jesus, de certo modo, agora já não como um homem comum, porque ele nunca foi um homem comum, mas pudessem vê-lo com um pouco mais da sua condição espiritual extraordinariamente superior. Para que Pedro, João, se não me engano, Tiago também, eles nunca duvidassem da importância dele, Jesus, de todos os seus ensinamentos e do quanto ele, Jesus, desejava que ficasse patente que ele era, para os judeus de um modo geral e para os apóstolos e discípulos em particular, o Messias prometido. Então, o que ele faz? Ele convida quem ele achou que deveria participar disso, e ele se mostra um pouquinho mais, não é? Ou melhor, da sua condição moral e espiritual. E eles só não ficam cegos porque, claro, Jesus não queria isto. E Jesus queria que eles ficassem como ficaram, devidamente impactados pelo que viram em relação à transfiguração de Jesus. Nunca mais esqueceram aquilo. Esse era o objetivo do Cristo, para que eles tivessem discernimento, tivessem confiança e tivessem, vamos dizer, portanto, melhores condições de cumprirem as missões que eles teriam e tiveram depois que Jesus se afastou da visão humana no planeta Terra. Então ele se utilizou do recurso e ficou resplandecente como o sol. Vale a pena lembrar também que algo parecido foi vivido por Saulo na estrada para Damasco. Quando Saulo, lembram do livro Paulo e Estevão, quando Saulo sai para viajar em busca dos cristãos de Damasco, para persegui-los, porque ele era como um doutor da lei. Como não? Ele era o próprio dos mais jovens e mais capazes do Templo de Jerusalém. E aí o que acontece? Jesus sabia tudo, não é? Jesus já tinha, vamos dizer, vivido o seu desaparecimento conforme ele havia planejado. E aí, então, sabendo da intenção de Saulo, ele vai ajudá-lo para evitar que Saulo se comprometesse, tentando, vamos dizer assim, de uma ideia que ele tinha de preservar o judaísmo, da escola do Templo de Jerusalém, de judaísmo. E aí Jesus vai até ele e Jesus se deixa ver, porque Saulo e depois Paulo de Tarso, que são a mesma pessoa, eram médiuns. E aí Saulo enxerga um pouquinho de Jesus.
nos moldes dessa resplandecência. E aí, Saulo, que era um espírito superior, elevado, que estava como que ainda sob a influência do judaísmo do templo e dos doutores da lei, como ele também era. E aí, então, ele estava perdido naquela sanha perseguidora de cristãos. E Jesus não podia deixar que o seu amigo, que viria a ser, claro, o apóstolo dos gentios, ele se comprometesse mais. Vai na estrada de Damasco e diz para que Saulo o visse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que ele diz isso, Jesus? Porque ele sabia que espírito era aquele. Não fazia sentido que aquela perseguição continuasse. E aí, durante esse encontro, Saulo fica cego. Cego e cai do cavalo. Completamente perturbado, mas começando a enxergar a realidade. E é aí que Jesus o acolhe, ele cego, e querendo que ele fosse a Damasco, para que as coisas fossem completas, né? Ele sugere: procure por Ananias. Lembram? E aí ele é curado em Damasco por Ananias, que o recebe como um filho. Então, quem não lembra do livro Paulo e Estevão, ou quem não o leu ainda, não percam essa oportunidade de fazê-lo agora no início de 2024. Por último, né, os itens tais do Livro dos Médiuns fornecem maiores informações a respeito da bicorporeidade e da transfiguração. E outra obra é a que fala de Antônio de Pádua, que é uma criatura linda, que é também Antônio de Lisboa, porque ele nasce numa cidade e desencarna na outra. A primeira em Portugal, Lisboa, e depois, por último, em Pádua. Então, esse é um espírito de muita elevação e que também tem episódios de bicorporeidade. É isso, meus amigos. Vamos completando o nosso estudo por aqui, buscando. Não vamos ver perguntas e respostas agora, pelo adiantado da hora, e vamos fazer uma prece para concluirmos o nosso encontro, uma prece que também envolve a doação fluídica, magnética, sempre lembrando que vocês devem ter um pouco de água para que ela seja fluidificada para cada um de vocês e para a família toda, se desejarem, claro. Então, vamos lá? Deixa eu colocar a música baixinho e vamos fazer a nossa prece. Semana que vem já vamos ver um outro capítulo, que é o tema número 11. Muito bem, meus amigos. Nós estamos aqui em condições de agradecermos estes ensinamentos que os espíritas têm acesso. Formalmente, na proposta do desenvolvimento da mediunidade, da educação mediúnica e na imensa literatura em prosa, em verso, romanceada, que nós possamos agradecer a Jesus,
que é o Consolador prometido, a doutrina espírita, porque ele, Jesus, é o Espírito de verdade, que esteve com Kardec o tempo todo, até que a terceira revelação fosse concluída. Que nós agradeçamos a todos aqueles que nos legaram tantos elementos úteis por nosso entendimento sobre a realidade. Mas Jesus, nestes minutos de conclusão, nós nos abraçamos, nós nos damos as mãos, nós fazemos de conta que milhões de espíritos adiantados, amorosos, também nos dão as mãos para que juntos possamos, uma vez entrelaçados, abraçarmos o planeta inteiro, vibrando pelo bem de todos, dos que sofrem, dos doentes, das vítimas das guerras cruéis que estão em curso no Oriente Médio, na Ucrânia, no Sudão, no Iêmen, na Síria e em tantos outros lugares. O drama da violência pelas drogas, pelo tráfico, pelas ações policiais, pelas milícias, sobretudo no Brasil, mas também longe daqui, de onde alguns de nós estamos. Hospitais repletos, pacientes em casa, nas ruas, transtornos mentais, numa imensa, verdadeira pandemia mundial. Por eles, Jesus, pelos suicidas, pelos abortados, milhares ou milhões a cada ano. Tudo isto traduzindo as imperfeições morais aqui na Terra, que é o mundo para o qual tu és o Senhor e Mestre, o Príncipe da Paz, o Filho do Ômega, o Messias prometido, o caminho, a verdade, a vida, o pastor de todas as ovelhas, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega. Que nós respiremos essa atmosfera agradável, luzidia, e todos aqui podem sentir como um bálsamo da tua misericórdia para todos os que sofrem as agruras hoje deste mundo. Que o nosso fluido, a nossa vibração, a nossa singela energia em doação fraternal, tudo isso em mãos misericordiosas envolvam os países, os lares, no Ocidente, no Oriente, hemisfério norte, tanto quanto o do sul. 200 países, dezenas de milhares de cidades, aldeias, povos, culturas, é a humanidade, é o rebanho todo, grande parte, a maior,
carecendo de ti, Senhor, e das providências celestes para a libertação e a cura de bilhões de seres humanos, uma parte encarnada, outra maior ainda, desencarnada. E a alegria de doarmos nas mãos misericordiosas dos anjos para os efetivos recursos a serem disponibilizados para todos, que possamos, então, nos despedirmos, mas nos mantendo alertas, oferecidos a todos aqueles que trabalham pelo bem da humanidade em teu nome. A cada dia, a cada ocasião, que tudo possa ser para cada um de nós aprendizes do psiquismo amoroso, aquilo que se traduza em amor e caridade para o mundo inteiro. Ajuda-nos, Jesus, nas nossas imperfeições. Fortalece-nos na fé. E é em vosso divino nome, lembrança, que nós vamos nos despedindo, concluindo esse momento pequenino em que o mundo maior visita todos os contextos das carências das comunidades da Terra, dos dois lados, atendendo às necessidades de muitos. Muito obrigado, amigos espirituais, que nos acompanharam exatamente até este instante. Que eles se mantenham conosco, nós com eles, em família cristã, pelo mundo, pelo progresso e, sobretudo, pela paz. Muito obrigado e que assim seja. Vivi, pode encerrar a gravação, por favor?